Ok. Boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos Cálculo 2. E hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os tópicos que a gente estudou, né? Para a primeira avaliação, né? Ok. Então, deixa aqui anotar o primeiro exercício, né? Ok, esse exercício ele diz o seguinte: achar o seguinte limite. Achar o limite seguinte. Limite quando n vai para mais infinito da seguinte soma. 1 dividido pela raiz quadrada de n quadrado mais k quadrado. Onde esse índice k, né, é o número que varia de 1 até n, certo? Tá, pronto. Acho que eu vou colocar aqui parte A, depois eu vou colocar outro limite. Então, achar os limites, certo? Agora sim, achar os limites. Muito bem, então, como a gente vai fazer? Obviamente, esse tipo de limite, né, tem que estar relacionado com o conceito de integral definida, né? Porque a gente definiu uma integral definida como sendo o limite de uma soma de rima, né? Então, aqui a gente tem que ser capaz de reconhecer quem é a função que está aparecendo, certo? Olha, vou considerar, veja bem aqui, se a gente divide por 1 sobre n, nessa soma aqui, ó, nessa soma aqui, né? Vamos preparar essa soma. Somente observe a soma, por favor. Somente a soma, tá? K igual 1 até n, e aqui aparece o 1, certo? Mas se a gente divide por n, vou colocar de vermelho aqui, certo? Se a gente divide por n, eu tenho que fazer a mesma brincadeira aqui também, né? Só que essa divisão por n, eu vou colocar dentro da raiz. Dentro da raiz. E como vai estar dentro da raiz, certo? Vai aparecer como se fosse n quadrado, não é isso? Porque afinal, com essa raiz vai ser n, com esse n aqui, cancela, tá? Agora, isto aqui vai ser igual, né? A seguinte soma de k igual 1 até n, né? Vamos guardar esse aqui, 1 dividido por n. E aqui dentro da raiz, né? A gente pode, isto aqui, dividir em duas parcelas. N quadrado dividido por n quadrado, que seria igual a 1. Mais, né? Mais k quadrado dividido por n quadrado. Ou a mesma coisa, k dividido por n, tudo elevado ao quadrado, tá ok? E ainda mais, esse 1 dividido por n, né, pode sair inclusive da soma, né? Pode sair da soma, certo? Ok. Então, mas deixa eu colocar este daqui da seguinte forma. Olha, para você ver aqui. 1 dividido por 1 mais k, né? Dividido por n, todo ao quadrado. Eu estou trabalhando apenas na soma, por favor. Tudo isso multiplicado 1 dividido por n. Se você quiser, esse 1 dividido por n pode sair porque não depende de k, certo? Mas aí, essa forma assim, já faz pensar a você que teria que ser uma soma de rima, certo? Olha, esse daqui, 1 dividido por n, deveria ser aqui o delta, né? Olha, e se você considera o intervalo 0, 1, certo? Considere, né? Agora, o intervalo 0, 1, certo? O intervalo 0, 1 aqui, ó, 0 até 1, certo? E como sempre, a gente, né, na soma da rima, a gente divide, né, esse intervalo em n subintervalos. Cada um vai ter o comprimento, né, delta igual a comprimento total, que vai ser 1 menos 0, dividido por n, certo?
U dividido por N, ok? E olha, aqui, esse negócio que está aqui, vai dar a cara da função, né? Então, a função deveria ser fx igual U dividido por raiz de 1 mais x ao quadrado, não é isso? Por quê? Porque quando você divide esse intervalo, né, e considera aqueles pontos x0, x1, esse aqui seria o primeiro, x0, esse aqui seria o último, xn, o primeiro, o x1 aqui vai ser 1 dividido por n, né? Vamos colocar na mesma ordem, né? 1 dividido por n, 1 dividido por n, esse aqui seria o x1. O seguinte, 2 dividido por n, seria o x2. Então, em geral, você vê a partir daqui que, em geral, o xk deveria ser k dividido por n. K dividido por n. E olha, e se você observar aqui, né, essa função está sendo avaliada em xk. Isso significa que você escolheu o xk estrela como sendo o extremo direito do intervalo genérico, né? xk menos 1, xk. Na verdade, você escolheu o cara da direita, esse próprio xk. Lembre-se que você pode escolher de maneira livre, certo? Muito bem, então, agora sim, esse limite vamos chamar de L, né? Esse limite, né? Agora, né? Com toda essa preparação, a gente pode escrever da seguinte forma, né? L vai ser o limite quando n vai para o infinito, né? E aqui vem a soma de Riemann, de k igual 1 até n, certo? E essa soma, né? Tem essa cara, sendo que isto daqui é fx, avaliado, aliás, em xk, não é isso? Então, vai ser f em xk, né? Que é o próprio xk estrela, né? Vezes o delta. Por quê? Esse 1 dividido por n é nosso delta. E agora sim, isto aqui é uma integral. Que integral? A integral de 0 até 1, porque a gente está trabalhando nesse intervalo, né? Dessa função, da função f de x, diferencial de x. Que em nosso caso, né, sabemos a função, né? É 1 dividido por raiz de 1 mais x quadrado, né? Então, esse limite, né, vai ser igual a integral de 0 até 1 de 1 dividido por raiz de 1 mais x quadrado diferencial de x. Então, agora nosso problema, né, se reduz a calcular essa integral, certo? E como a gente vai calcular essa integral? Né, temos que fazer uma substituição trigonométrica aqui, algum tipo de substituição, aplicar a regra da substituição, por exemplo, né? Olha, vamos usar uma substituição hiperbólica. Olha, eu vou chamar aqui a esse x, vou chamar de seno hiperbólico de θ, tá? Por que eu estou pensando nessa daqui? Porque você sabe a identidade, né? A identidade que funciona no contexto hiperbólico, vamos anotar por aqui. 1 mais seno hiperbólico ao quadrado é igual a cosseno hiperbólico ao quadrado. Essa é a identidade que a gente vai usar, né? Se você está pensando em uma substituição trigonométrica, né? Então, você pode fazer x igual a tangente. Tá? Eu vou deixar para vocês trabalhar com x igual a tangente. Tá? Mas eu acredito que talvez por aqui seja mais simples. Por quê? Porque quando você relaciona as diferenciais, diferencial de x vai ser
derivada do seno, que nós sabemos é cosseno, né? Cosseno hiperbólico de θ, diferencial de θ, certo? Ok, e outra coisa, temos que mudar esses limites de integração em termos, né? Como a gente fez essa mudança, então tem que aparecer novos limites, né? Ok, se x é igual a 0, qual vai ser o valor de θ? Seno hiperbólico de 0 é justamente 0, então θ vale 0, certo? E se x vale 1, né? Então, esse θ, a gente, na verdade, temos que calcular. Vamos chamar θ1, que nós não sabemos. Mas depois a gente volta a isto aqui, tá? Certo? Tranquilo, então. Vamos lá. Ele, então, esse limite, né? Vai ser a integral de 0 até esse valor que temos que calcular, né? θ1, estamos chamando θ1, podemos ter chamado alfa, qualquer outro. Diferencial de x, quem é? Cosseno hiperbólico de θ, diferencial de θ, dividido pela raiz quadrada de 1 mais, olha, aqui aparece x quadrado, sendo que x é seno hiperbólico ao quadrado, e se você usa essa relação, 1 mais seno hiperbólico ao quadrado vai dar cosseno hiperbólico ao quadrado. É por isso, pensando nisso, que a gente fez essa mudança, né? Então, veja, tudo isso daqui vai ser a integral de 0 até θ1, que mais uma vez a gente tem que calcular, cosseno hiperbólico de θ, e aqui, raiz de 1 mais seno ao quadrado. 1 mais seno ao quadrado é cosseno hiperbólico. Hiperbólico é no trigonométrico? Não. No trigonométrico é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Mas no caso trigonométrico você tem uma relação semelhante. 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado, né? Pronto, então aqui vai ser, tudo isso daqui vai ser a raiz de cosseno hiperbólico ao quadrado. E raiz de cosseno hiperbólico ao quadrado é o cosseno hiperbólico, né? Sim, aqui eu estou esquecendo o diferencial de θ. Certo? Porque o cosseno sempre é positivo, por favor. Lembre-se como são os gráficos do seno. O seno hiperbólico é uma função desse tipo. E o cosseno hiperbólico, por favor, cosseno hiperbólico, é uma função dessa forma aqui. Certo? O menor valor que toma é 1, alcançado no ponto 0. Tá? Então, vamos anotar aqui. Este daqui é, digamos, se este daqui é θ, e este daqui é o eixo y, né? Então, y igual seno hiperbólico, tem essa cara. Tá? E este daqui é o gráfico da função cosseno hiperbólico, tá bom? Sempre é bom saber, né, quais são os comportamentos. Cosseno hiperbólico sempre é maior ou igual a 1. Seno hiperbólico, ele pode ser negativo ou pode ser positivo, né? E veja que justamente 0 é 0, né? Então, nós queremos saber, né, quando a gente fez a substituição, x igual a 1, né? Para que valor de θ o seno hiperbólico é 1, certo? Ou seja, aqui seria o valor 1, e nós queremos saber quem seria o valor aqui, né? θ1. Deixa eu apagar este aqui. Então, este aqui seria o θ1 que nós temos que achar, né? Então, este gráfico é y igual seno hiperbólico. Certo? Muito bem. Olha, voltando à nossa integral, né? Nossa integral, né? Apareceu dessa forma. Obviamente, você pode cancelar, né? E essa integral aí, vamos chamar este negócio aqui de estrela, se reduz ao quê? L vai ser
L vai ser a integral de 0 até θ1, diferencial de θ somente, né? Diferencial de θ, né? Isto aqui, você sabe, né? Uma constante igual a 1. Então, deve ser essa constante multiplicado pela diferença entre os limites θ1 e θ. Ou seja, ao final, isto aqui é θ1, certo? Por isso que nós temos que calcular θ1 para saber o valor do limite. Mas quem é θ1? Quem é θ1? θ1, olha, por causa disto daqui, né? Quando x vale 1, θ vale θ1. Ou seja, o 1 é igual a seno hiperbólico de θ1. Tá? A partir daí, né, nós temos que calcular quem é. O 1 é o seno hiperbólico de esse número θ1, né, que aparece aqui, né, que nós graficamos aqui. E aí você lembra, né, que o seno hiperbólico, né, é definido como sendo E elevado a θ1, né, menos E elevado a menos θ1, certo? E tudo isso dividir por 2, tá? Então vamos resolver essa equação 1 igual a isto aqui, tá? Então, multiplique por 2. 2 é igual a E elevado a θ1 menos E elevado a menos θ1, né? O que a gente normalmente faz neste caso é multiplicar ambos os membros por θ1, tá? Aqui vou colocar ambos os membros por E elevado a θ1. Por quê? Porque dessa forma eliminamos este negativo aqui. Então, desse lado a gente vai ter 2 vezes E elevado a θ1, vai ser igual a E elevado a θ1 vezes E elevado a θ1, ou seja, E 2 vezes θ1. E esse cara multiplicado com este cara aqui vai dar 1, né? Porque vai ser θ1 menos θ1, 0. E elevado a 0 é 1. Com esse menos, menos 1. Tá? E aí temos uma equação da seguinte forma. Ó, no lugar de E 2 vezes θ1, vou colocar E θ1 elevado ao quadrado, né? Usando expoentes, né? Esta é a mesma coisa, porque este 2 multiplica aqui. Esse 2 vou passar do outro lado e teria essa forma, tá? Menos 1 igual a 0, tá? Isto aqui faz pensar a você numa equação quadrática, né? Se E elevado a θ1 fosse um y, digamos, você teria a equação y quadrado menos 2 vezes y menos 1. E isso aí você pode resolver pela fórmula quadrática, né? Ou seja, você pode chamar y igual a E elevado a θ1, né? Certo? E aí você teria y quadrado menos 2 vezes y menos 1, né? Essa equação você pode resolver usando a fórmula geral. Y vai ser menos b, ou seja, 2, mais menos raiz quadrada de b ao quadrado, quem é b? Menos 2, elevado ao quadrado, 4. Menos 4 vezes a, que vale 1, por c, que vale menos 1. Então, com esse menos, vai ser mais, certo? Mais 4 aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes a, por 2. Então, os valores de y, né, são, portanto, raiz quadrada de 8 é 2 vezes raiz de 2. Colocando 2 em evidência, a gente vai ter 2 aqui, aqui 1, mais, menos, raiz quadrada de 2, tudo isso dividido por 2, né? E, obviamente, esse 2 pode ser cancelado. E temos duas possibilidades para y. Y pode ser 1 menos a raiz de 2, né? Ou y pode ser
1 mais raiz de 2. Só que lembre-se que esse y é uma exponencial, né? E as exponenciais são sempre maiores que zero, tá ok? Porque é uma exponencial. Então, olha, esse 1 menos raiz de 2 é um número negativo, né? Porque raiz de 2 é maior que 1, 1,41, 42, etc, né? Então, esse aqui descartado. Então, y tem que ser isto, né? Mas quem é y? E elevado a θ, né? Temos assim, então, que E elevado a θ1 é igual a 1 mais raiz de 2. Portanto, já sabemos o valor de θ1. Teria que ser o inverso, ou seja, a função logaritmo, né? Logaritmo natural de 1 mais raiz de 2, certo? Pronto. Mas o limite era justamente θ1, não era? Está aqui, ó. Limite é θ1. Portanto, já sabemos agora o valor de esse limite procurado, né? Ele vai ser igual a logaritmo de 1 mais raiz de 2. Tá? Então, em conclusão, o que a gente fez para calcular esse limite? A gente simplesmente usou o conceito de integral definida, né? Transformamos esse limite numa integral definida, certo? Que era essa integral aqui. E então, agora o problema é calcular essa integral, não é isso? E para isso, a gente fez o quê? Usou a regra de substituição, tá? Nesse caso, eu usei essa substituição trigonométrica, porque já estou pensando usar essa relação. Já que vai aparecer 1 mais x quadrado, automaticamente, se você faz x seno, então vai ser 1 mais seno ao quadrado, hiperbólico, igual a cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico é positivo sempre, então raiz quadrada vai ser cosseno hiperbólico. E outra coisa, diferencial de x, de um seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, né? Então, essa integral era bem fácil de calcular depois dessa substituição. Olha, se reduz a isto daqui, uma integral de uma constante, né? 0 a θ1. Então, aqui o único problema, né, é calcular esse θ1. A partir de quê? Sabendo que θ1 é outra coisa, né, que aquele valor cujo seno hiperbólico é justamente 1. E como a gente fez isso? Usando a definição de seno hiperbólico, tá certo? Seno hiperbólico é isto aqui. E pronto, tá bom? Pode falar, Maria. Não, mas a gente não fez... mas são substituições trigonométricas simples, né? Certo? Substituições trigonométricas simples. Nesse caso aqui, eu fiz a substituição usando, né, identidades hiperbólicas, uma substituição hiperbólica, tá? E veja, o problema aqui é tranquilo, a integral é tranquila, né? Agora, o problema seria, por exemplo, se aparecesse aqui, depois das contas, né, digamos, uma integral que envolve potências de seno hiperbólicos, coisas desse tipo, né? Então aí a gente ainda não estudou essas coisas, né? Mas aqui é simples, tá bom? Pronto. Parte B, né? Vamos calcular outro limite, né? Certo? Outro limite aqui. Deixa eu ver aqui qual é esse limite. Limite quando n vai para o infinito, somatório de k igual 1 até n, certo? Deixa eu verificar aqui, um momento aqui. Sim, é um quociente aqui. N dividido por n quadrado mais k quadrado, tá bom? Achar, dentro do exercício 1, né?
Dentro do exercício 1 geral, estamos pedindo achar os limites. Tá, parte A, esse limite. E agora, parte B, esse limite aqui, tá certo? Tá, vamos lá. Normalmente a gente vai trabalhar dentro dessa soma, né? A ideia, né, é usar, né, integração. Ou seja, temos que transformar esse limite, né, que deve ser um limite, uma soma de Riemann, temos que transformar numa integral, certo? Ok, e qual vai ser a ideia? Veja bem, a ideia é que apareça novamente 1 dividir por n, né? 1 dividir por n, né? Certo? Olha, então, eu vou dividir aqui por n2, que tal? Vou dividir por n2, e é tudo isso aqui por n2 também, né? Então, o que ganhamos com isso? Aqui vai aparecer 1 dividido por n, né? Aqui, se você isto aqui transforma em duas parcelas, vai ser n quadrado dividido por n quadrado, vai ser 1, mais, né? K quadrado dividido por n quadrado. Isso aí você pode escrever como k dividido por n todo ao quadrado. Ah, então aí já está aparecendo a cara da função, né? Certo? Olha, inclusive eu daqui vou escrever da seguinte forma. 1 dividido por 1 mais k dividido por n todo ao quadrado vezes 1 dividido por n. Né? E aqui você já está pensando automaticamente na função 1 dividido por 1 mais x quadrado, né? Certo? E o intervalo tem que ser como antes, o intervalo 0, 1, né? O intervalo 0, 1, né? O intervalo 0, 1, veja bem, intervalo 0, 1, né? Você divide esse aqui em n subintervalos, então o delta deveria ser 1 dividido por n, né? 1 que é o comprimento total, né? Certo? Porque aqui está aparecendo esse daí, né? Tem a cara. K dividido por n. Ah, esse daí deve ser o ponto xk. Tu veja bem, assim como no caso anterior, o xk vai ser o kn, né? E aqui vai estar o intervalo genérico, né? Xk menos 1, xk. E aqui você tem que tomar um ponto arbitrário dentro desse intervalo, né? Então vamos tomar justamente o cara que é extremo direito, certo? Pronto. xk estrela, não é isso? Pronto. Então, com todas essas observações, nosso limite L, né, vai ter a seguinte forma, né? Limite, quando n vai para infinito, né? Somatória de k igual a 1 até n, né? 1 dividido por... Este k dividido por n é o xk estrela. Então deve ser 1 mais xk estrela ao quadrado. E esse 1 dividido por n é o delta, né? O comprimento delta. Pronto. Ah, então daqui está claro já que a função tem que ser 1 mais x quadrado. E como a gente vai trabalhar no intervalo 0, 1, isto aqui deve ser a integral de 0 a 1. De que função? 1 dividido por 1 mais x quadrado diferencial de x. Tá? E essa integral aí você conhece, né? Uma antiderivada deste aqui é o arco tangente. Que a derivada do arco tangente é justamente 1 dividido por 1 mais x quadrado. Então aqui a gente não precisa fazer mais nada, simplesmente avaliar arco tangente em 1 e em 0. Né? Arco tangente avaliado em 1 e em 0, e calcular a diferença. Pronto. Arco tangente de 1, ou seja,
o número cuja tangente é 1. Isso aí é π quartos. Arco tangente 0. Tangente de 0 é 0. Então, tem que ser 0. Portanto, esse limite aqui é π quartos, certo? Π quartos. Então, nesse caso aqui foi bem mais simples, porque não precisávamos calcular a integral. Já que a gente vê as tabelas e sabemos que uma antiderivada dessa função aqui, 1 dividido por 1 mais x quadrado, é arco tangente, certo? No caso anterior, né, essa integral também não era complicada, na verdade não é complicada essa aqui, né? É isso daqui. Né? A diferença do caso anterior é que 1 mais x quadrado aqui aparece uma raiz. Mas aqui, claro, a gente tem que fazer uma substituição. E a substituição é mais simples, digamos, é a substituição hiperbólica. Né? Se você opta pela trigonometria, vai aparecer uma integral um pouquinho mais complicada, na verdade, tá bom? Então, aí seria dentro dos casos que a gente ainda não estudou. Então, é melhor esse caminho, tá certo? Se, por exemplo, na prova eu vejo que a integral vai ser um pouco pesada, eu vou dar uma dica. Tipo assim, pode usar a seguinte mudança, tá? Tá certo? Uma dica que, digamos, facilita o caminho, né? Que, por exemplo, eu poderia ter falado. Use essa substituição, né? Que levaria a uma resolução mais simples, beleza? Ok, então veja, estes exercícios aí que a gente fez são relativos ao conceito de integral definida em termos de limites de somas de Riemann, certo? Mas já foi misturado com, por exemplo, o teorema fundamental do cálculo, regra de substituição e tudo, né? Então o que a gente aprendeu já está sendo misturado, ok? Muito bem. Outro exercício, deixa eu ver, vamos ver aqui, parte 1, parte A. Certo. Provar que integral de 0 até π tercios de seno de x quadrado, diferencial de x, é menor ou igual que 1/2. Tá? Ok, primeira coisa, você não tem que se assustar com essa palavra provar, demonstrar, não. Isso aqui normalmente vai indicar que você tem que usar alguma das propriedades que a gente estudou, né? Então, uma das propriedades que a gente estudou é que se uma função f, né, vamos colocar aqui como observação, né? Uma observação aqui, por favor. Se uma função f x é menor ou igual que uma função gx, né, para todo x em AB, ambas as funções integráveis, é claro, né, que existam as integrais. Então, a integral de a até b de f de x, diferencial de x, vai ser menor ou igual. Ou seja, a integral preserva desigualdades. Certo? Tá, então, se a gente, por exemplo, a primeira coisa aqui, né, seria tentar calcular integral de seno de x quadrado. Mas seno de x quadrado não é tão simples assim, né? O que nós sabemos é a integral de seno de x. Isso aí a gente sabe. Então, de alguma forma, temos que relacionar seno de x quadrado com seno de x. Seno de x quadrado com seno de x. Então, se você observa, por exemplo, o comportamento da função x e a função quadrática, né, x quadrado, no intervalo entre 0 e 1, digamos que aqui está 0 e 1,
Então, a função quadrática é menor. Essa aqui é a função y igual a x. Tá? Y igual a x. E a função quadrática, ela é menor, né? No intervalo 0, 1, né? Este daqui é y igual a x quadrado. Y igual a x quadrado, certo? E esse daqui é a função y igual a x. Depois de 1, a parábola já supera, né? Ela começa a passar por cima, né? Mas no intervalo 0, 1, quem manda, digamos assim, é essa função y igual a x. Isso aí a gente inclusive usou em exercícios relacionados com áreas, com volumes e tal. Tá bom? E o que tem a ver com o nosso exercício? Olha, em nosso exercício aqui, figura o intervalo de 0 a π tercios. De 0 a π tercios, certo? De 0 a π tercios. Tá? De 0 a π tercios. 0 a π tercios, eu acho que não está correto, né? É. Tá. Não, é porque π é 3,14 dividido por 3. A gente vai sair desse intervalo, né? Tá, então deixa eu ver aqui. Vou corrigir esse daqui, certo? Então vou colocar π quartos, tá bom? π quartos, certo? π quartos. E aqui vou colocar outro valor, tá? Senão não estaria bem. Deixa eu pensar qual é esse valor. Esse valor aí vai ser 1 menos 1 dividido por raiz quadrada, tá bom? Esse valor aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Estou errado, a gente muda. Não, mas tem que ser esse daí. Tá. Tá, então π quartos, desculpe aí. Não, é π tercios não. π tercios não. Então π quartos, tá? π quartos, por favor. Porque π é menor que 4, né? π é menor que 4, certo? Então, π quartos, né, como número, vai ser menor que 1. π quartos está por aqui, digamos. Vamos ubicar π quartos, certo? Está por aqui, né? π é 3,14, 15 e tal, né? Mas é menor que 4, certo? π quartos é menor que 1. Então, quem vai ser, a partir dessa relação aí, né? Meu x está variando entre 0 e π quartos, certo? Vai estar o x por aqui, certo? Se eu trabalhasse com π tercios, como estava antes, ele ia sair daqui. Eu quero nesse intervalo. Bom, como o x está variando nesse intervalo, né? Então, em particular, vai estar dentro do intervalo 0, 1. Então, você observa que se x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a π quartos, que é o intervalo onde a gente está trabalhando, né? Então, você observa que x é maior ou igual que x quadrado, não é isso? Então, x quadrado menor ou igual que x, né? E então, no intervalo 0 π quartos, o seno é uma função crescente, né? Isso implica, então, que o seno de x quadrado vai ser menor ou igual que o seno de x. Porque o seno é uma função crescente no primeiro quadrante, entre 0 e π meios, certo? Entre 0 e π meios, né? Em particular, entre 0 e π quartos. Ok. Então, pela propriedade mencionada acima, a integral de 0 a π quartos de seno de x quadrado diferencial de x tem que ser menor ou igual que a integral
de 0 a π quartos de seno de x. Certo? Estou aplicando já essa propriedade daqui, ó. Essa da observação. Se uma função é menor ou igual que a outra, então a integral da primeira é menor ou igual que a integral da segunda. Então a ideia é relacionar essa função com outra cuja integral seja fácil de calcular, né? Então tem que ser seno de x, né? Claro aqui. Mas para isso a gente está verificando que vai funcionar, né? Tendo cuidado com os domínios. E agora esse negócio que está aqui é fácil, né? Isto aqui é fácil, né? Porque uma antiderivada do cosseno, de seno, aliás, é menos cosseno. Ou seja, esse cara que está da direita pode ser calculado, né? Cosseno de π quartos e aqui 0, né? E aí, quando você calcula isto daqui, você vai ter menos cosseno de π quartos, menos cosseno de 0. Ou seja, cosseno de 0 menos cosseno de π quartos. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π quartos é raiz quadrada de 2 sobre 2, ou 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Certo? Então, como isto é menor ou igual que isto, cujo valor é isto aqui, então a gente vai concluir, né, justamente o que a gente queria demonstrar. Tá? Então, era simplesmente uma aplicação da propriedade mencionada anteriormente, né? Isto aqui vai ser menor ou igual que 1 menos 1 dividido por raiz de 2. Tá bom? Então, tranquilo, né? Use essa propriedade, né? Por que eu fiz isso? Tá? Para garantir, né, que entre 0 e 1 o x é maior ou igual, né? X é maior ou igual, ou x quadrado é menor ou igual. E o seno é crescente, então seno disto é menor ou igual que seno disto. Pronto. E como a integral de seno é fácil de calcular, calculamos e sai esse valor. Beleza? Parte B, então, desse segundo exercício vai ser o seguinte. Deixa eu anotar aqui. Alguma pergunta, pessoal? Tá. Vamos falar um pouco sobre uma aplicação do primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Se f é uma função contínua, f é uma função contínua, né? E g e h são funções diferenciáveis, achar a derivada da função seguinte. Sim, vamos pensar que função contínua e g são funções diferenciáveis em R, né? Ou seja, o domínio é toda a reta, tá bom? Tá? Para evitar problemas. De que função? Da função φ de x, ela está definida como sendo a integral de g em x até h de x, f de t, diferencial de t. Então temos que derivar integrais, né? Então a gente tem que pensar automaticamente no primeiro teorema fundamental do cálculo, não é isso? E para isso a gente tem que preparar essa função. Olha, essa função aí, vamos escrever
da seguinte forma. Olha, para aplicar o primeiro teorema fundamental, tem que aparecer uma constante, né? Como limite inferior e acima uma função de x. X ou uma função de x, de forma que a gente aplique a regra da cadeia. Então vamos separar. Vamos pensar de g em x até um valor zero, digamos, né? ft mais, né? Mais valor é zero até hx. Essa segunda parcela já está preparada, né? E a primeira, a gente simplesmente tem que trocar o sinal, né? Para que zero apareça como limite inferior, certo? X, ft, diferencial t. Mais, né? Isto aqui, 0 até hx, ft, diferencial t, certo? E agora a gente já pode aplicar o processo de derivação. Olha, como são duas, né? Derivada de uma soma, ou diferença, se você quiser, tem que ser derivada de isto mais derivada disto, né? Aqui esse menos pode sair, tranquilo. E a derivada aqui, se fosse x aqui, se fosse x, seria essa função avaliada em x, e acabou-se. Como não é x, você tem que aplicar f nessa função aqui e multiplicar, né, pela derivada dessa função aqui. Por quê? Porque aí temos uma composição, como já vimos nas aulas, né? Temos uma composição, então vale a regra da cadeia. A integral simples de 0 a x, composta com a função g. Então tem que ser a integral a derivada da integral, que seria f avaliado em g de x, multiplicado pela derivada de g em x, certo? Muito bem, mas aqui é a mesma brincadeira, né? F avaliado em h de x, né? Vezes produto, né? Pela derivada de h de x, certo? E acabou-se. É só, tá? Uma aplicação do primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Então, para você poder aplicar, primeiro você tem que preparar, ou seja, tem que deixar uma constante como limite inferior, né? Como aqui não tinha, e então você aplica essa propriedade que pode ser parcelado, né? Daqui até uma certa constante, a gente escolheu zero, mais essa constante até h de x. Mas aqui a gente tem que mudar a ordem, né? Temos que mudar a ordem da integração. E quando isso acontece, você coloca um menos na frente. Tá? Então esse menos aqui é por causa disso daqui. E a derivada é simplesmente a regra da cadeia. Primeiro teorema fundamental. F avaliado nisto. Regra da cadeia tem que multiplicar pela derivada de g. A mesma forma aqui. F aplicado em h de x vezes a derivada de h de x. Ok? Muito bem. Bom, outro exercício aí de revisão. Vamos ver aqui. Exercício 3. Vamos ver um pouco de áreas, né? Áreas, né? Veja aí que a gente já está misturando várias coisas. Professor, ficou negativo porque mesmo no finalzinho aí da resposta? Porque mudamos a ordem. Ah, Ó, sim, beleza. Obrigada. este zero está aqui agora. E este g de x está acima, viu? Então, Sim, sim, toda vez que entendi. você faz isso, tem que colocar um menos. Tá bom? Ok. Uhum. Tá. Muito bem. Sim, eu lembro que uma das aulas, né, um dos colegas aí perguntou se podíamos calcular a área de uma região delimitada por uma hipérbole. Tá? Eu disse, vou trazer um exercício e tal. Tá? E eu não trouxe até agora. Agora vamos fazer. Tá? Achar a área
né, a área, né, da região delimitada pela hipérbole cuja equação é dada por 9x² menos 4y2 igual a 36. E a reta vertical, né? E a reta vertical, x igual a 3. Tá? Muito bem, que hipérboles? Normalmente as hipérboles, elas têm dois ramos, né? As hipérboles têm dois ramos, né? Então, qual dos ramos? Certo? Olha, vamos ver aqui. Vamos preparar, né? Essa hipérbole aqui, vamos chamar de h, a hipérbole h. Ela tem a equação 9x² menos 4y2 igual a 36. Né? Se a gente divide tudo por 36, né? Então, vai ser x² dividido por 4 menos y² dividido por 9 igual a 1, né? Igual a 1. Então, a partir daqui, você vê que x², né? x² dividido por 4 pode ser escrito como 1 mais y2 dividido por 9, certo? Por que eu estou fazendo isso? Para que você observe o seguinte, né? Para saber se essa hipérbole se abre à direita, à esquerda, para cima, para baixo. Digamos que você não lembra mais geometria analítica, né? Cálculo vetorial, sei lá. Mas aqui você observa, né, que y² é uma quantidade positiva, né? Está somando a 1. Então tudo isso daqui é pelo menos 1, maior ou igual a 1. Porque 1 mais uma coisa maior ou igual a 0. Então, x² dividido por 4 é maior ou igual a 1. Isso significa que x² é maior ou igual a 4, né? Multiplicando. E aqui, quando x² é maior ou igual a 4, x² é maior ou igual a 4, se x é maior ou igual a 2, ou x é menor ou igual a menos 2, certo? Isso significa, então, que sua hipérbole tem dois ramos. Um se abre à direita e outro à esquerda, né? O ramo da direita a partir de 2 e o ramo da esquerda a partir de menos 2 até menos infinito, certo? Muito bem, então já sabemos agora, né? Esse daqui vão ser os vértices, né? Os vértices, 2 aqui, menos 2 aqui, tudo bem. Então a hipérbole vai ser uma coisa desse tipo, né? Nossa hipérbole, né? Os ramos vão ser este negócio aqui e o ramo simétrico, né? Só que ele se abre à esquerda, tá? Tudo bem, essa é com relação à esquerda, com relação à hipérbole, desculpa. Mas aqui estão falando, ó, região delimitada pela hipérbole e a reta x igual a 3. A reta x igual a 3 é uma reta vertical. Essa daqui, né? Digamos, essa daqui, ó. Essa daí é a reta x igual a 3. Então, o exercício está falando de qual região? De qual região? Delimitada por essa reta e esse ramo da hipérbole. Tem que ser esta daqui, né? Vamos pintar de azul. Tá, então, esta daqui é a região que ele está falando. E nós queremos calcular a área dessa região, correto? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Olha, você observa, né, que a hipérbole, essa hipérbole aqui, não é uma função de x, né? Não é uma função de x, certo? Ela não é uma função de x. Em todo caso, você teria duas funções. Essa parte aqui
e essa parte aqui, não? E o processo de integração iria de 2 até 3, certo? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade de trabalhar em termos de y, né? E essa menos essa. Outra coisa que também observa, bom, a gente está mais acostumado a trabalhar em termos de x, vamos trabalhar em termos de x. Usar simetria, essa parte superior deve ser igual à parte inferior, né? Certo? Geometricamente, né? Geometricamente. Vamos verificar que, de fato, nossas ideias estão corretas, tá? Ok, certo? Muito bem. Então, a gente vai fazer o quê? Deixa eu ver aqui. A gente tem, a partir dessa hipérbole aqui, podemos isolar y em termos de x. Que tal? Y em termos de x. Ou seja, a gente tinha... Qual é a hipérbole mesmo? Essa hipérbole aqui, deixa eu copiar. Aqui, ó. Certo? Vou deixar tudo isso em termos... y como uma função de x, né? Tá? Então, seria y quadrado dividido por 9. Olha, y quadrado dividido por 9 seria igual. Estou passando esse cara aqui do lado direito, tá bom? E esse 1 vai passar do lado esquerdo. E depois trocar. X quadrado dividido por 4 menos 1. X quadrado dividido por 4 menos 1, né? E então, ou se você quer, escreve isto aqui como x quadrado menos 4 dividido por 4, né? Esse 9 pode passar. E então, a multiplicar, estou querendo dizer, né? Y quadrado vai ser 9 quartos, x quadrado menos 4, né? Pensando em integrar com relação a x. E aqui, y... Depois, tomar raiz quadrada, vai ser mais ou menos 3 meios raiz de x2 menos 4. Certo? Então, geometricamente, esse mais esse daqui, vamos anotar com vermelho este daqui, esta parte aqui, por favor, essa parte superior, essa curva aqui, vai ser y, né? 3 meios raiz quadrada de x quadrado menos 4. E este negócio aqui, vamos pintar de amarelo, esta região aqui seria com sinal oposto, né? Y igual menos 3 meios x quadrado menos 4, não é isso? Tá, tudo bem. E agora, a integral, quer dizer, a área, né? A área vai ser a integral de 2 a 3 da função que limita superiormente, que seria essa curva, essa função dada pela curva vermelha, cuja equação é essa, menos, né? Essa função aqui amarela, certo? Então, a área procurada, vamos anotar aqui, né? A área procurada vai ser área, por favor. A área vai ser igual a integral, né? Área é uma integral de 2 até 3, porque esse é o intervalo, né? Dessa função que está acima menos a função que está limitando inferiormente, né? 3 meios x quadrado menos 4 menos essa outra função, mas essa outra função é menos também, menos 3 meios x quadrado menos 4, não é isso? Tá, e aí menos com menos vai dar mais, certo? Mais, né? Ou seja, tudo isso daqui vai ser quanto? Menos com menos, né, vai dar mais. Ou seja, você tem que somar 3 meios mais 3 meios, 3. Então, essa área vai ser 3 vezes a integral de 2 até 3, né? Esse 3 pode sair. 3 meios mais 3 meios é 3, né? Tá aqui.
raiz quadrada de x quadrado menos 4, ok? X quadrado, tá. Diferencial de x, certo? E, olha, isso aí está conforme nossa intuição, né? Porque a nossa intuição diz que é suficiente calcular esta porção aqui e multiplicar por 2. Esta porção aqui seria a integral dessa vermelha menos 0, ou seja, é isto, que é 3 meios. E aí você multiplica por 2 pela simetria. Então, teria 3. Exatamente. Muito bem. E agora temos que calcular essa integral, né? Essa integral aqui. Bom, e como a gente vai calcular essa integral? Temos que usar a regra de substituição novamente, né? E aí, novamente, vamos usar aquela identidade hiperbólica, cosseno ao quadrado, por favor. Cosseno ao quadrado menos 1 é igual a seno ao quadrado. Então, aqui, como vai aparecer o 1 aqui? Como vai aparecer? Olha, então você vai fazer a seguinte mudança, né? X tem que ser o cosseno, né? Tem que ser o cosseno hiperbólico, né? Mas se você quer aplicar aquela quadrado, menos 4, aqui vai aparecer menos 4. Então você vai colocar 2, para que ao elevar ao quadrado apareça um 4 e você possa fatorar e apareça aquela identidade. Então essa aqui vai ser a ideia, né? X, isto aqui. Vamos diferenciar. Diferencial de x, 2 vezes seno hiperbólico de θ, diferencial de θ, certo? Vamos mudar também os limites da integração. Se x vale 2, então você vai ter a seguinte equação. 2 igual a 2 cosseno hiperbólico de θ, né? Tá, então, cosseno hiperbólico de θ vai ser igual a 1. Esse cosseno hiperbólico de θ vale 1 quando θ vale 0, certo? Quando θ vale 0. Cosseno hiperbólico de 0 é justamente 1. E se x é igual a 3, você vai ter 3 vezes... 3 igual a 2 vezes cosseno hiperbólico de algum cara que queremos saber. Assim como no primeiro exercício de hoje, né, vamos guardar essa informação. θ igual a θ1, né? Mas esse θ1 queremos achar e a gente vai calcular depois. Vamos guardar essa relação. Cosseno hiperbólico de θ1, vou colocar aqui melhor. Cosseno hiperbólico de θ1, né? Cosseno hiperbólico de θ1 vai ser 3 meios, certo? Depois a gente calcula, tá? Vamos guardar isso daqui, certo? Ok. E então, né, vamos à nossa integral, né? Então, a área, né, a área vai ser igual a 3 vezes integral, né, de 2, só que quando é 2 se transforma em 0, e quando é 3 em θ1, que devemos calcular, 0 até θ1, certo? X é 2 cosseno hiperbólico. Vamos substituir aqui, ó. Ao quadrado vai ficar 4 vezes cosseno hiperbólico ao quadrado de θ. Menos 4, ok? Diferencial de x é 2 seno hiperbólico de θ. 2 seno hiperbólico de θ. 2 seno hiperbólico de θ, diferencial de θ. Tá bom? E aqui você vai trabalhar, né? Este aqui, você pode colocar 4 em evidência, né? Vai ficar cosseno ao quadrado, hiperbólico ao quadrado, menos 1. Só que cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1 não é outra coisa que seno hiperbólico ao quadrado, ok? Então, essa área, né,
vai ser igual a quê? 3 vezes integral de 0 até θ1, raiz de 4 vai ser 2, e raiz de seno ao quadrado. Bom, isso aí a princípio deveria ser valor absoluto. Mas eu estou trabalhando no intervalo positivo. No intervalo positivo, já vimos assim uma gráfica, né? O seno hiperbólico é positivo. Então vai ficar seno hiperbólico também. Seno hiperbólico de θ, né? Tudo isso. A raiz quadrada é 4 seno ao quadrado, 2 seno hiperbólico. E aqui vai aparecer 2 seno hiperbólico novamente, ou seja, ao quadrado. Tá? Ou seja, 2 ao quadrado, 4 por 3, 12. 12 integral de 0 até θ1 seno hiperbólico ao quadrado de θ, né? Diferencial de θ. E agora, como a gente vai calcular isso? Existem fórmulas, né, que permitem relacionar o seno hiperbólico com, quadrado com cosseno hiperbólico, essas coisas, semelhantes às fórmulas de trigonometria, né? Mas aqui eu vou usar a definição, né, de seno hiperbólico. Quem é seno hiperbólico? Seno hiperbólico de θ não é outra coisa que e elevado a θ menos e elevado a menos θ dividido por 2, certo? E então, quando eu elevo ao quadrado, a gente vai ter, vamos elevar ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado de θ, obviamente aqui vai aparecer 4 no denominador, isto elevado ao quadrado, elevado a 2θ, né, quadrado isso, menos 2 vezes e elevado a θ por e elevado a menos θ. Θ menos θ é 0. E elevado a θ dá 1. E elevado a 0 dá 1. Menos 2 mais quadrado desse outro. Né? E essas exponenciais são fáceis de integrar, né? Fácil. Então, nossa área já vai tomando forma, né? A área vai ser igual. Então, vamos substituir. No lugar de seno hiperbólico ao quadrado, vamos substituir toda essa expressão aqui, ó. Vamos substituir aqui. Certo? Então, esse 4, aqui temos um 12 no numerador com 4, cancela e fica 3. 3, né? Que pode sair 3. E aqui vai ser a integral de 0 até θ1. Esse negócio aqui, é elevado a 2θ menos 2 mais e elevado a menos 2θ. Certo? E essas integrais são simples, né? Cada uma dessas. Por quê? Olha, como aqui temos uma diferença e uma soma, vai ser a integral da primeira menos a integral da segunda mais a integral da terceira. Integral aqui de e elevado a 2θ. Se fosse e elevado a θ, sua integral, sua antiderivada seria e elevado a θ. Como não é, você divide por 2, né? Então vai ser e elevado a 2θ dividir por 2. Né? Porque a derivada e elevado a 2θ é 2 vezes e elevado a 2θ. Com esse 2 para compensar. E aí tem que ser avaliado em θ1 e em 0. Né? Menos. Aqui vai ser integral de 0 a θ1 de 2. A integral de uma constante é a constante multiplicada por a diferença, né? O comprimento do intervalo, θ1. Aqui é a mesma coisa, né? A antiderivada desse daqui seria e elevado a menos 2θ dividido por menos 2, né? Então, e elevado a menos 2θ dividido por 2, certo? E tudo isso avaliado em θ1 e em 0. Ok? Tá. Esse menos
né? Aqui era mais, é porque a antiderivada de e elevado a menos d2θ é menos e elevado a 2θ dividido por 2. E aqui simplesmente a gente avalia, né? Vai dar 3, tudo isso multiplicar por quem? E elevado a 2θ avaliado em 1, vai ser e elevado a 2θ1, e elevado a... Estou dividindo por 2, né? Quando θ é 0, e elevado a 0 dá 1 menos 1, dividido por 2, menos 2θ1, e aqui menos, bom, a mesma coisa, e elevado a menos 2θ1, né? Menos, né? Em 0 vai dar 1, né? Ok? Pronto. Então, vou guardar aqui. Então, para completar, para chegar ao resultado final, precisamos saber quem é θ1, né? Quem é θ1? Lembra-se que a gente guardou acima, né? Esse limite que se originava disto aqui, ó. Cosseno hiperbólico de θ1 é 3 meios. Cosseno hiperbólico de θ1 é 3 meios, né? Então, com essa informação, a gente pode calcular, né? Mais cosseno hiperbólico θ1 é igual a 3 meios, né? 3 meios, né? Para calcular quem é o valor de θ1. Agora, daqui você tem que lembrar que cosseno hiperbólico de θ1 não é outra coisa que e elevado a θ1 mais e elevado a menos θ1 dividido por 2. Processo semelhante àquele que a gente fez, né, no primeiro exercício. Então, cancela 2, né, e você vai ter e elevado a θ1 mais e elevado a menos θ1 é igual a 3. Multiplicando por e elevado a θ1 a ambos os membros, né, você obtém então e elevado θ1, 2 vezes θ1, ou θ1 ao quadrado, né, θ1 ao quadrado. Este cara multiplicado e menos θ1 por e elevado a θ1 vai dar e elevado a 0, né? Menos θ1 mais θ1 cancela, e elevado a 0 vai dar 1. E este 3 vezes e θ1, vamos passar do lado esquerdo. Porque isso aí vai originar uma equação quadrática, né? Mais 1, tudo isso igual a 0, né? A mesma coisa do exercício anterior. Chame y igual e a θ1, né? Y igual e a θ1. Faça essa mudança para você reconhecer que está trabalhando com uma equação quadrática. Qual? Essa daqui. Que pode ser resolvida via a fórmula geral, né? Que alguns chamam de Bhaskara e tal. Tá bom? Então, y é igual a menos b, 3, mais menos a raiz quadrada, b ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes a por c, certo? Tudo isso dividido por 2, né? Tudo isso dividido por 2. E isto aqui vai dar 3 mais menos a raiz quadrada de 5, né? Tudo isso dividido por 2, certo? Ok, então temos duas possibilidades. Qual a gente vai escolher? Mais ou menos? Mais ou menos? Tá, então temos que analisar, né? Para ter certeza se a gente vai trabalhar com mais ou com menos. Novamente a gente né, lembra qual é o comportamento do cosseno hiperbólico, né? O cosseno hiperbólico, né, como já vimos, é isto aqui, né? É mais ou menos assim. Em 0 vale 1, né? Em 0 vale 1, ok?
E aí, esse θ1 é um cara, né, cujo valor, né, θ1 é 3 meios, né, 3 meios. E um valor positivo, né, um valor positivo, então 3 meios. Esse cara está por aqui, né, θ1 é um cara cujo cosseno hiperbólico é 3 meios. Digamos que este daqui é 3 meios. Certo? Tá, e então, aqui, e outra coisa, esse y aqui é E elevado a θ1, né? E elevado a θ1, né? E elevado a θ1. Né? Então, esse aí vai ser maior ou igual a 1. Esse y, ao final, é E elevado a θ1. Y é igual a E a θ1. Certo? Ele tem que ser um valor maior ou igual que 1, né? Se você trabalha com a diferença, por exemplo, se fosse... Isto aqui tem que ser maior ou igual a 1. Tá? Por quê? Porque θ1 é maior que 0, é positivo. Então, este é maior estrito, aliás. Este é maior estrito, né? Então, se você trabalha com menos, vai ser 3 menos raiz de 5. Quanto é raiz de 5? É 2,25, sei lá. Alguma coisa por aí. 2,23, não sei. Mas 3 menos 2,25 é menor que 1. É 0,7, alguma coisa, né? Dividido por 2 menor que 1. Então, não pode ser com menos. Então, necessariamente tem que ser com mais, certo? Então, com mais. Tá? Isto aqui vai ser 3 mais raiz de 5 dividido por 2, certo? Tá? Todas estas coisas são mais simples, né? Se você estudasse com detalhe como são as funções hiperbólicas, sua inversa, tudo isso, né? No cálculo 1, por exemplo. Não sei se o pessoal investiga todas essas coisas aí. Tá, então temos aqui, isto aqui é elevado a θ1, né? Esse valor é elevado a θ1. E, portanto, θ1 vai ser igual ao logaritmo, né? O logaritmo natural, ok? De 3 mais a raiz de 5 dividido por 2. Beleza? Já temos isto. Certo? Também sabemos que E elevado a θ1, que a gente pode usar, E elevado a θ1 vai ser 3 mais raiz de 5 dividido por 2, né? Todas essas coisas aparecem aqui, ó. Cadê a área? A área vai ser isto aqui. Inclusive aparece E elevado a 2θ1. 2θ1 já sabemos. E elevado a 2θ1 é simplesmente elevar ao quadrado, né? Já são contas, tem que substituir aqui, né? Inclusive você pode deixar já indicado, né? Porque afinal este daqui são contas, né? E elevado a 2θ1 é simplesmente elevar ao quadrado este daqui. Então aqui vai ser 4, quadrado primeiro é 3, quadrado segundo é 5. 3 mais 5 é 8. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, raiz de 5, né? Certo? Isto aqui vai ser metade, 4 mais 3 raiz de 5 dividido por 2, por exemplo. Já sabe isso daqui, né? Então é substituir. Professor, mas acima aparece E elevado a menos 2θ1. Ah, isto aqui é simplesmente invertir 1 dividido por E 2θ1. Né? Ou seja, seria 2, isto aqui. Tá? E como a gente calcula isto? Bom, uma forma é multiplicar pela conjugada, digamos. Né? 3 raiz de 5, né? 4 menos 3 raiz de 5. Isto aqui vai dar quanto? Quadrado primeiro é aqui. 16 menos 9 por 5, 45, né? Aqui vai dar 8 menos 6 raiz de 5. Né? E, enfim, menos 29, né?
Já são contas, né? Então vai ficar raiz de 6, raiz de 5 menos 8 dividido por 29. Certo? Então esses valores você substitui esse aqui, se as contas não estão erradas, né? E θ1 já sabemos que vai ser o logaritmo. Cadê? θ1 aqui, um logaritmo. Pronto. Certo? É somente substituir. Fazer as continhas e você tem calculado a área. Tá certo? É isso, meus amigos. Integrar é um negócio... você tem que ter muita paciência. Poderia mandar um PDF resolvendo essa questão sem usar seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Olha, a gente vai fazer isso quando a gente estudar integração por substituições trigonométricas, tá? Faça lembrar aí para a gente atacar esse problema usando isso, tá bom? Mas agora eu não vou cobrar nada disso. Hiperbólico, sim. Vamos fazer outro exercício, né? Vamos fazer outro exercício sobre volume. Que tal? Volume. Vamos. Encontre o volume. Mas você vai ter 5 horas, né? Tudo tranquilo, né? Mas com calma. 1 hora por problema. Encontre o volume do sólido obtido, né? Obtido pela rotação Olha, o processo que a gente, né, para fazer apologia das funções hiperbólicas. O problema original foi achar a área de uma região que envolve uma hipérbole. Então é natural, totalmente natural, trabalhar com substituições hiperbólicas. E vai ser mais simples que trabalhar com as substituições trigonométricas circulares, né? Tá? Ok, pela rotação em torno do eixo X, em torno do eixo X da região delimitada, delimitada pelas curvas. Deixa eu ver aqui, que curvas são essas? Pelas curvas y igual a 9 dividido por x quadrado mais 9, né? Y igual a 0, certo? Ou seja, o eixo x, né? X igual a 0, ou seja, o eixo y, e x igual a 3, tá? Bom, ideia, né? Ideia, não precisa nesse caso graficar assim com perfeição, digamos, essa curva, né? Simplesmente você tem que reconhecer, né, quem são os limites. De 0, 3, né, os limites vão ser essa parte aqui. A região, deixa eu ver, a região delimitada pelas curvas. Este daqui. Quando x vale 0, né? Isto aqui vale 9 dividido por 9, 1, certo? 9 dividido por 9 vale 1, né? 1, aqui, ó, 1. Né? 1 aqui. E ela desce, né? X vale 3, quando x vale 3, aqui vai ser 3 ao quadrado, 9. Então 9 mais 9, 18, 9 dividido por 18 é metade, né? Então 1/2. Então esse valor vai ser 1/2, ele decresce, né? Acho que eu vou colocar esse 1 um pouquinho acima. Digamos 1 aqui. E aqui 1/2.
Então, essa curva aqui, ela vem decrescendo, né? Ela decresce daqui a aqui. Mais ou menos tem esse comportamento, tá? Só para ter a ideia, né? Tá certo? Então, está falando da região delimitada por essa curva, este eixo e reta x igual a 3. Então, está falando desse negócio. Perfeito? Está falando dessa região aqui, né? Dessa região. Não é isso? Tá, pronto. E essa região, né? Pelo pedido no exercício, vai rotar em torno do eixo X. É isso? Ó, do torno do eixo X. Certo? Muito bem. Então, este aqui, digamos, seria o raio da rotação, né? Isto aqui, porque a gente vai fazer essa rotação. Vamos usar o método das seções transversais, né? A gente quando estudou, quando estudamos, opa, aí ficou feio. Quando estudamos volumes, a gente trabalhou primeiro com o método de seções transversais, certo? Pensamos esse raio aqui, né, que vai originar uma circunferência, porém que tem um grossor, que seria o diferencial de x, né? Diferencial de x. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui vai ser nossa circunferência desse raio aí, que seria o y, né? Y. Mas ele tem um grossor, né? Um grossor, que seria dado por diferencial de x. Então, diferencial de volume seria, né, a área dessa circunferência multiplicada pela altura, porque esse diferencial de x vai dar a altura, né? Nesse caso seria um cilindro deitado, né? Um cilindro deitado. Então seria área da base, como é uma circunferência, pi vezes raio quadrado, multiplicado pela altura, diferencial de x. Só que esse y aqui é uma função de x. Quem é? 9 dividido por x quadrado mais 9, né? Certo. Então, a gente substitui aqui, diferencial do volume vai ser igual a π, x quadrado vai ser, então, tudo isso daqui, 9 ao quadrado, 81, dividido por x quadrado mais 9, né? Tudo ao quadrado, não é isso? Diferencial de x. Então, o volume vai ser somar todos esses pequenos volumes. E seria a integral π, pode sair, né? Integral de 0 até 3, de tudo isso aqui, 81 dividido por x quadrado mais 9 ao quadrado, diferencial de x, certo? Ou seja, 81π integral de 0 até 3, né? Diferencial de x dividido por x quadrado mais 9, todo elevado ao quadrado, não é isso? Tá, e nesse momento aí você já pode pensar numa substituição hiperbólica, né? Novamente pode fazer x igual seno hiperbólico, é isso? Certo? Deixa eu ver se eu... Tá. Certo? Mas, que tal se a gente usa... Na verdade, a gente não tem como saber, né, qual vai ser o melhor, certo? Qual vai ser o melhor, né? Pode ser usar a trigonometria, né, circular, ou pode ser a trigonometria hiperbólica, né?
E como saber? Somente tentando, certo? Olha, aqui vou usar trigonometria aqui, tá? Vou usar trigonometria, tá? Então, para a alegria da gente, vamos usar trigonometria. Vamos fazer, seja x igual a 3 vezes a tangente. 3 vezes a tangente de θ, certo? Por que vou usar isso aqui? TG. Ou TN. TN, né? Tangente. Tá. Porque a gente está pensando na seguinte identidade, por favor. Tangente ao quadrado, né? Tangente ao quadrado de um ângulo, tangente ao quadrado de um ângulo θ mais 1 é igual a secante ao quadrado. Tá bom? Secante ao quadrado. E por que a gente colocou 3 aqui? Por quê? Porque aqui tem um 9. Então, na hora de levar ao quadrado, vai aparecer 9. E aí você coloca em evidência. Tá certo? E outra coisa, é fácil aqui relacionar as diferenciais, né? Aqui vai ser diferencial de x, vai ser 3 vezes, né? Derivada da tangente, que é secante ao quadrado de θ, diferencial de θ. E outra coisa, temos que mudar os limites. Se x vale 0, então nessa equação aqui você vai ter 0 igual a 3 vezes tangente. Ou seja, a tangente de θ tem que ser 0. Obviamente, θ tem que ser 0. Tá? E aqui substituir x vale 3. Se x vale 3, então você vai ter 3 igual a 3 vezes tangente. Ou seja, a tangente tem que ser igual a 1. Tangente de que valor igual a 1? De π quartos, né? Porque se a tangente vale π quartos, desculpa, se o ângulo vale π quartos, a tangente é 1, 1 por 3 é 3. Então, os limites da integração vão ser agora os seguintes, né? Volume, então vai ser volume, aqui ó, 81π, né? 81π, isso aí não muda. Quem muda é aqui, né? A integral, aí estamos fazendo a integral. No lugar de 0 a 3, você vai colocar 0 até π quartos. 0 até π quartos. Diferencial de x, está aqui, ó. 3 secante ao quadrado. 3 secante ao quadrado de θ, diferencial de θ. Dividido por x quadrado mais 9, tudo elevado ao quadrado, né? X quadrado, quem é x? 3 tangente. Ao quadrado vai ser 9 vezes tangente ao quadrado de θ mais 9, né? E tudo isso ao quadrado, não é isso? E aqui, ó, por favor, esse negócio que está dentro do parênteses, este cara aqui, vamos colocar com vermelho, este rapaz aqui, você coloca 9 em evidência, né? E fica tangente ao quadrado de θ mais 1. E nesse momento, você substitui por secante ao quadrado. 9 vezes secante ao quadrado, ok? Tá, então esse negócio que está em parênteses é 9 secante ao quadrado de θ. Portanto, isto aqui vai ficar 81π. Nesse numerador eu não vou fazer nada. Vou deixar como está. 3 secante ao quadrado. Né? E aqui, ó. Dentro do parênteses, a gente trabalhou. Quanto é? 9 secante ao quadrado. Como todo está elevado ao quadrado, vai ser 81, né? Porque 9 ao quadrado, 81. Secante ao quadrado, secante à quarta. E aí, opa, está aparecendo secante à quarta, secante ao quadrado, aí você começa a se desesperar. Não, continue fazendo as contas. Depois, isso aí vai simplificar. 81, tchau. 3 pode sair, né? Vamos escrever aqui. Então, o volume vai ser igual a 3... π, né? 3π. Esse 3 aqui está saindo, π está aqui. E aqui, ó, secante ao quadrado. Aqui, secante quarta.
Então pode ser cancelado uma secante ao quadrado, não pode? Pode. Secante ao quadrado com secante ao quadrado. Aqui vai ficar então um secante ao quadrado, já que você tinha quarta. Certo? Então vai ser a integral de 0 até π quartos, né? Diferencial de θ dividido por secante ao quadrado aqui, secante ao quadrado, não é isso? Porque você tinha aqui secante quarta, aqui secante quadrado, né? Secante ao quadrado foi embora, ficou secante ao quadrado no denominador. Só que 1 dividido pela secante é o cosseno, né? 1 dividido pela secante é o cosseno, porque secante é 1 dividido pelo cosseno. Ah, tá. Então, no lugar de secante, seria 1 dividido por secante ao quadrado, teria que ser cosseno ao quadrado, certo? Cosseno ao quadrado. Ah, então aqui é cosseno ao quadrado de θ, diferencial de θ, tá bom? E aqui, bom, aqui é somente lembrar um pouquinho de trigonometria, né? Um pouco de trigonometria, né? Aí você vai lembrar a seguinte formulinha: cosseno de 2 vezes θ do ângulo duplo, né? É igual a 2 vezes cosseno ao quadrado do ângulo menos 1. Essa é uma fórmula conhecida da trigonometria elementar, certo? Consequentemente, né? Consequentemente, você vai isolar cosseno ao quadrado, né? Inclusive, já as tabelas mostram essa formulinha. Cosseno ao quadrado, deixando sozinho, vai ser 1 mais cosseno dividido por 2, né? 1 mais cosseno de 2 vezes θ dividido por 2, certo? Tá, então essa daqui é a formulinha que você vai usar, né? Tá? E existe uma formulinha também que relaciona o seno ao quadrado com o cosseno do ângulo duplo. Vai ser 1 menos cosseno de 2θ, né? Porque você, no lugar dessa fórmula, você vai ter 1 menos 2 vezes seno ao quadrado, tá? Esse tipo de fórmulas você pode pegar dos livros, né? Ou dos apêndices dos livros do cálculo, aparecem essas formulinhas, beleza? Né? Não é necessário decorar essas fórmulas, por favor, tá certo? Eu já tenho prática, então estão já na minha cabeça essas formulinhas. Bom, então o volume, né, no lugar desse cosseno ao quadrado, eu vou substituir por isso daqui, porque isso vai facilitar a nossa vida, né? Então, um pouco já adiantando um negócio que a gente vai estudar depois com mais detalhes. Então, vai ser 3π, né, integral de 0 até π quartos, certo? Cosseno ao quadrado. Quem é cosseno ao quadrado? É 1 mais cosseno de 2θ. Tudo dividido por 2, não é isso? Só que esse 2 aí eu vou colocar fora, tá bom? Posso? Sim, é uma constante. Beleza? E agora, se tranquilo, olha. Por quê? Aí você vai dividir em duas integrais, né? Integral de 1 seria 1 vezes π quartos menos 0, ou seja, π quartos. Integral de uma constante é a constante multiplicada pelo comprimento do intervalo. Mais a integral de cosseno de 2θ. Se fosse cosseno, sua integral, sua antiderivada seria o seno, né? Como não é, você divide por 2. Tá? E avalia em π quartos e em 0, beleza? Pronto. E aí vai dar quanto? Isto aqui vai dar 3π quartos, né? Não, 3π quartos. Por que apareceu 3π quartos? Não, este era 3π meio, desculpa. 3π meio, né? Este daqui, né? Aqui é π quartos. Π quartos, né? Porque é o comprimento do intervalo multiplicado por 1. Tá? Pronto. Então aqui 3π meios, π quartos, mais quanto?
esse θ tem que ser substituído em π quartos e multiplicado por 2. Então vai ser π meios. Seno de π meios, 1. Dividir por 2, 1 meio. E 0. Seno de 0, de 2 vezes 0, ou seja, 0 é 0. Então, não aporta nada. Pronto. Então, isso daqui, então, é o volume desse sólido de revolução pedido. Tá bom? E, bom, na última aula a gente também estudou aquele outro método das cascas cilíndricas, né? Seria bom que vocês deem uma revisada, alguns exercícios simples, tá bom? Pode ser que apareça na prova. Ok, então vamos parar por aqui.